Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, palavras de esperança. Trago duas leituras, ou melhor, a continuidade, uma da outra, mas de duas formas iremos refletir, porque são dois assuntos muito distintos. A primeira, na primeira carta de Timóteo 3, 14 e 16, vamos falar da compaixão de Deus que se manifesta. Depois, 1 Timóteo, capítulo 4, de 1 a 5. É a sequência da leitura, Cuidado com os que usam o nome de Deus para enganar. Palavras de esperança, eu sou João Batista e é com muita alegria que venho até você para darmos continuidade à reflexão aí da carta de Paulo a Timóteo nesse dia de hoje. Vamos com muito carinho acolher aquilo que Deus tem reservado para nós. Primeiramente, quero louvar a Deus por tantos testemunhos que eu recebi ontem. Obrigado. Obrigado a cada um de vocês que enviaram testemunho dos últimos dias, das últimas reflexões, de tão importante que tem sido essa leitura das cartas de Paulo. Então, muito obrigado. Obrigado pela confiança e por partilhar comigo. Isso nos encoraja, nos impulsiona, isso nos fortalece na missão. Deus abençoe a todos. Versículo 14. Estas coisas te escrevo, mas espero ir visitar-te muito em breve. Todavia, se eu tardar, quero que saibas como deves portar-te na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Sim, é tão sublime, unanimemente o proclamamos, o mistério da bondade divina. Manifestado na carne, justificado no Espírito, visto pelos anjos, anunciado aos povos, acreditado no mundo e exaltado na glória. Vamos ao segundo texto, que é a continuidade desse, no capítulo 4, de 1 a 5. O Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros, alguns hão de apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos embusteiros e às doutrinas diabólicas, de hipócritas e impostores, que, marcados na própria consciência com o ferrete da infâmia, proíbem o casamento, assim como o uso de alimentos que Deus criou para que sejam tomados com ação de graças pelos fiéis e pelos que conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada há de reprovável, quando se usa com ação de graças, porque se torna santificado pela palavra de Deus e pela oração. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vocês lembram quando eu comecei a refletir as cartas de Timóteo? Eu disse de uma linguagem muito pessoal que Paulo ia usar com Timóteo. E aqui existem trechos, porque são ensinamentos, e existem trechos que às vezes a gente fica confuso, que parece que não há uma ligação muito forte com o próximo capítulo. Por isso que eu quis trazer duas reflexões hoje na mesma mensagem. Que você percebe que o final do capítulo 3, Paulo está falando diretamente a Timóteo, que olha, estas coisas te escrevo, mas espero ir visitar-te muito em breve. Então ele está realmente falando, no singular, é para ele. Por mais que ali atingisse às vezes uma comunidade, mas a carta é muito direcionada e Paulo ele traz orientações muito ricas, às vezes difíceis até de serem compreendidas. No capítulo 3 nós vimos aí as funções eclesiásticas. No capítulo 2 tivemos aí orientações para os homens, orientações para as mulheres na comunidade. No capítulo 1 falava-se dos falsos doutores e agora vai falar de novo dos falsos doutores. Então Paulo estava muito preocupado com algumas realidades muito próprias da época,
mas que pela graça do Espírito, como eu sempre digo aqui, elas vêm se atualizar no meio de nós. E eu tenho certeza que a leitura ela vai de encontro a muitos corações que precisam ouvir muitas coisas que estão aqui. Então, aqui nessa primeira parte, né, o título da Ave Maria, inclusive, traz o mistério da piedade, ou seja, o mistério da compaixão. Por isso que eu quis colocar aí a compaixão de Deus que se manifesta. E o versículo 16, ele está falando, logicamente, do próprio Cristo. Eu posso dizer que da Santíssima Trindade por inteiro está nesses versículos finais aí. Mas de forma muito especial de Cristo, manifestado na carne. É Cristo. Justificado no Espírito. Cristo. Visto pelos anjos. É Cristo. Anunciado aos povos. Nós anunciamos o Cristo, Jesus Cristo. Acreditado no mundo e exaltado na glória. É de Jesus que aqui nós estamos falando, que a leitura nos fala. Claro que se fala de Cristo, se fala do próprio Deus Pai, que é o Criador, se fala do Espírito Santo, que é aquele que nos santifica. Então, meus amados, essa leitura, ela fala de uma forma muito plena e muito rica deste mistério da piedade, desse mistério da compaixão revelada aos homens para a nossa salvação, para que o mundo inteiro seja resgatado e salvo. E aí também Paulo vai dizer, todas essas preocupações que ele escreveu até aqui, no capítulo 3, é para, olha como diz aqui, todavia, se eu tardar, quero que saibas como deve portar-te na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. O zelo, a forma de se comportar diante daquilo que é sagrado, do acolher as coisas que Deus realiza e faz com tanto amor. Sim, é tão sublime, unanimemente proclamamos o mistério da bondade, o mistério da bondade que se revela plenamente em Cristo, né? Então essa leitura, ela nos faz refletir sobre esse Deus compaixão, esse Deus misericórdia que se manifesta para a nossa salvação. Agora olha que interessante, logo após concluir o capítulo 3, Paulo ele volta no assunto que foi relatado lá no capítulo 1, de 3 a 11, que nós já refletimos aqui. Ele vem falar do perigo dos falsos doutores. E eu quis colocar aqui, cuidado com os que usam o nome de Deus para enganar. Olha o que forte essa leitura vai dizer. O Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros, alguns hão de apostatar da fé, abandonar a fé, dando ouvido a espíritos embusteiros e a doutrinas diabólicas. Irmãos, é triste, é uma triste verdade, né? Mas nós vivemos de forma muito presencial essa triste realidade. Nós temos visto aí pessoas que realmente apostataram a fé, abandonaram a fé. E que estão realmente dando ouvidos a espíritos embusteiros e a doutrinas diabólicas. Cresceu imensamente no mundo, né, o número de ateus, de pessoas que dizem não acreditar em nada, dizem, né? Mas no fundo, na hora que a coisa aperta, grita por Nossa Senhora ou simplesmente fala, meu Deus, né? E aí vão dizer, não, mas é força de expressão. Não, é porque lá no fundo, tem uma essência ali que crê em Deus, né? Mas vamos dizer aí de acordo com aquilo que é manifesto, né? Muitos hoje abandonaram a fé, vivem como que pessoas sem religião, não têm um compromisso, não têm uma fidelidade com Deus. Eu não estou dizendo aqui nem de religião, estou dizendo com Deus. Eu rezo aqui da minha casa. Não, rezar em casa é muito importante. Todos nós precisamos ter a nossa oração pessoal, nosso momento de falar com Deus. Mas é preciso também, como seres humanos que vivem na sociedade, termos o nosso momento da oração em comunidade.
A oração pessoal, ela chega ao coração de Deus, mas a oração da comunidade, ela chega com uma força muito grande ao coração de Deus. Se comunidade não fosse importante, Paulo não teria formado tantas comunidades. Anos depois da morte de Cristo, não seria formado tantas comunidades que existem até hoje, né? Eu gosto sempre de dizer, eu pertenço à paróquia São João Batista de Patos de Minas. Eu tenho uma origem, eu não sou, como eu gosto de dizer às vezes, um pregador avulso, que resolvi gravar uma mensagem, mandar para as pessoas, para ver se as pessoas gostam. Não, eu tenho uma história de 22 anos de caminhada, né? Isso não quer dizer muita coisa, não. Não quer dizer nada às vezes. Mas eu estou dizendo para você que não é simplesmente a gente querer guiar as pessoas. Eu não estou pregando a mim mesmo. Eu estou pregando a Cristo, o meu Senhor, o seu Senhor. E que nós não podemos, de forma alguma, abandonar a nossa fé. Você que está me ouvindo aí, que às vezes há muito tempo não vai à Santa Missa por conta dessa pandemia. E agora, qual o motivo que você não está indo? Tá, tudo bem, tem paróquias que às vezes ainda não retornaram às atividades, mas a grande maioria das igrejas já estão celebrando. Então, meu irmão, minha irmã, para de ficar acomodado e volta para Deus, porque se nós queremos manter a nossa fé viva, manter o nosso coração ardendo com entusiasmo, com fervor, nós precisamos alimentar a nossa alma, a nossa vida na Eucaristia, na caminhada em comunidade, nos encontrando com os irmãos. Porque senão daqui a pouco nós vamos fazer igual está no texto, vamos começar a dar ouvido a espíritos enganosos, mentirosos e a doutrinas diabólicas. Quantas realidades nesse sentido nós vemos hoje a nível de Brasil e no mundo. Eu já disse aqui esses dias atrás, hoje o número de templos dedicados a Satanás cresceu absurdamente. Então muitas pessoas hoje, ao invés de estar seguindo Deus Criador, estão seguindo o diabo. Que coisa triste. E quando a gente fala nesse sentido também, quantos que estão deixando a fé católica, quantos estão deixando de viver aquilo que foi fundado por Cristo, estão indo atrás de falsas doutrinas, como diz aqui a palavra, de doutrinas que são enganadoras, que são exatamente o contrário, o oposto daquilo que Deus ensina. Então nós precisamos estar atentos. Eu recebi um testemunho recentemente de uma pessoa que durante todos esses meses ouviu as palavras de esperança e tomou a decisão de retornar à vida com Cristo. Procurou o sacerdote, fez uma boa confissão e agora já tem no coração o desejo que quer servir a Deus. Irmãos, isso é o que me dá força para continuar. Pessoas que não ficaram no comodismo da mensagem que eu envio, mas sentiram no coração o desejo de conversão, o desejo de mudar de vida e já voltaram a servir a Deus, já voltaram à comunidade. Essas palavras de esperança foram o remédio para muitas pessoas durante esse tempo. E eu não estou falando isso para me engrandecer, não. Porque isso aqui é uma obra do Espírito Santo. Não é uma obra da minha cabeça, não. Porque eu sou limitado demais, eu sou muito limitado. Mas Deus é misericórdia. E Ele sabia que Ele ia precisar de contar com isso para que muitos corações sentissem o ardor missionário novamente. Para que muitos corações voltassem para Deus novamente, porque muitos estão se perdendo, muitos estão abandonando a fé, abandonando a missão. Quantos servos, irmãos de caminhada, estão abandonando o seu serviço, estão abandonando os seus postos.
Amados, voltem-se para Deus, porque o mundo tem muitas enganações. O diabo não vai perder tempo, ele está lutando para nos retirar da presença de Deus, para nos seduzir, para nos enganar. E a palavra está dizendo que realmente, infelizmente, muitos estão abandonando a fé. Irmão, fique atento, abra os olhos, abra o coração, abra a sua mente, não permita ser seduzido e enganado pelo mal, porque é Jesus que precisa conduzir tua vida, é o Espírito Santo que tem que fortalecer e iluminar teu coração, que às vezes anda muito escuro. E a palavra está nos alertando. Olha o versículo 2, concluindo aqui, né? Dando ouvidos a espíritos embusteiros, a doutrinas diabólicas, de hipócritas e impostores, que marcados na própria consciência com o ferrete da infâmia, proíbem o casamento, assim como o uso de alimentos que Deus criou para que sejam tomados com ação de graças pelo Espírito, pelos fiéis e pelos que conhecem a verdade. Irmãos, essa doutrina que aqui está falando, nós já estamos vendo ela no nosso meio. Quantas pessoas que às vezes não vão nunca dizer assim, eu proíbo o casamento, mas a cultura do não casar-se, a cultura do apenas ir morar junto, ela está no meio de nós visivelmente. E aqui eu não quero ofender ninguém não. Eu estou dizendo que essa é uma cultura que nós estamos caindo nessa enganação. Você que está me ouvindo agora, e que é amasiado, né, que mora apenas junto, qual o motivo? O que impede de receber a bênção de Deus em sua vida? Eu queria muitas das vezes entender o que as pessoas têm na cabeça, sabe? Eu já ouvi o absurdo de dizer, mas convive tão bem depois que casa na igreja, aí tudo muda, tudo fica pior. Que mentira, isso é mentira, isso é diabólico. Estão querendo colocar isso na cabeça da humanidade, sabe? Não, para que gastar dinheiro? Gente, dinheiro, o casamento fica caro, é aquilo que a gente inventa. Vai lá e não inventa muita coisa para você ver, não vai ficar caro. Não é questão de dinheiro, eu sei que não é a mentira que o diabo tem colocado na cabeça das pessoas. E aí às vezes a esposa quer muito casar na igreja, mas o marido já não aceita. Ô Espírito Santo, vai trabalhando a cabeça desse povo, essa cabeça dura. O que está impedindo as pessoas de receber o sacramento do matrimônio, a bênção de Deus? É muita mentira, é muito desrespeito com o sagrado, o que as pessoas têm feito hoje. Hoje é dia que muitos vão ficar revoltados ao me ouvir aqui agora, porque não concordam comigo. Estou pedindo para ninguém concordar comigo não, irmãos. Estou falando aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Se alguém quer ficar revoltadinho, fica com a palavra, fica com aquilo que a palavra está dizendo. Mas não é comigo, porque eu estou pregando aquilo que a palavra nos chama a atenção. Essas mentiras, essas enganações diabólicas estão no meio de nós hoje de uma forma violenta. Estão enganando os nossos jovens. Tem meninos aí de 14, 15 anos que não namora não, vai morar junto. Desculpa o que eu vou dizer aqui agora. Estão fazendo test drive com o outro. Isso é um desrespeito com aquilo que o Senhor deixou para nós. E aonde está a autoridade dos pais, a autoridade da mãe? Estão brincando com a nossa juventude. Essa humanidade hoje está brincando com o povo de Deus, e o povo de Deus está caindo nessas seduções. Se você está me ouvindo, pelo amor de Deus, reveja a sua vida. O que te impede de ir procurar a sua paróquia e celebrar o sacramento do matrimônio? Se você não quer celebrar com muita gente, vai você lá no padre e seu esposo, conversa com ele, fala da realidade que vocês estão vivendo, às vezes financeira, explica para o sacerdote, e ele vai com certeza celebrar ali o casamento na sacristia, com um testemunho, com alguém da família, e pronto, está resolvida, a bênção será derramada. Agora não, arruma um monte de desculpa para não assumir um compromisso diante de Deus. Porque se não der certo, separa. É muito desleixo, é muito desrespeito com o sagrado. E desculpa se às vezes eu me exalto, porque dói o coração ver tanta gente brincando com a cara de Deus, desrespeitando Deus, fingindo que Deus não existe. E quantos
buscam a igreja, são fiéis à igreja, mas se a igreja não atende às suas vontades, já mudam logo de religião. Para com isso, gente. Amadurece na fé. Nós precisamos assumir o nosso lugar de cristãos que abraçam a cruz. Nós somos a igreja da cruz, não somos a igreja que prega a prosperidade, que prega isso, que prega aquilo, que você vai ter, dando isso você vai receber aquilo. Não, dando a sua vida você vai receber a cruz, e recebendo a cruz um dia você vai alcançar a vitória, que é a salvação. É esse o prêmio que buscamos. Nós não buscamos o prêmio de casas, de carros, de vitórias humanas. Se vier, que sejam bem-vindas, mas o que nós buscamos, a única vitória que buscamos é a cruz, é a salvação. É isso que buscamos. Não brinque com Deus. Não brinque com Deus. Muitos estão caindo nessa e não estão dando mais valor ao sacramento do matrimônio. Essa questão dos alimentos, nós temos uma onda aí que, como se diz, cada um faz o que quer da vida, né? Agora, querendo dizer que muitas coisas são contaminadas, né? Muitos que já não comem mais carne por N motivos, que eu não vou entrar aqui agora, porque senão a pregação já está longa, vai ficar ainda maior. Mas eu quero que vocês revejam, a palavra vai terminar dizendo, pois tudo que Deus criou, né, no sentido dos alimentos, no sentido daquilo que Ele deixou para nós, tudo que Deus criou é bom e nada há de reprovável, quando se usa com ação de graças, com louvor, com gratidão, com respeito, porque se torna santificado pela palavra de Deus e pela oração. Então, tudo que Deus criou, sendo usado com respeito, sendo usado com ação de graça, como louvor, é bom. Então, meus amados, cuidado com as enganações. Se Paulo escreveu a Timóteo naquela época, e naquela época já tinha falsos doutores, já tinham pessoas mentindo, já tinham pessoas enganando, seduzindo para tirar da presença de Deus, para benefício próprio. Imagina hoje. O que não falta é pessoas, infelizmente, com más intenções, sendo usadas diabolicamente para que nós sejamos roubados da presença de Deus. Então, que você hoje reflita. Se você hoje é casado, vive o sacramento do matrimônio, seu casamento não está bom, clame a Deus. Peça o socorro de Deus, que Ele não abandone você, que Ele não abandone o seu casamento, que Ele não abandone a sua família. E você pode ter certeza que tudo de ruim e de difícil que vocês estão vivendo vai passar. E se você que me ouviu hoje vive essa realidade que eu preguei, procura a sua paróquia, procura o seu sacerdote e reorganize a sua vida e para de ser enganado pelo diabo, para de ser enganado por esse mundo mentiroso que está aí fora, seduzindo e enganando as pessoas, tirando completamente do coração do ser humano o valor, o amor pelo sagrado. Não vamos continuar caindo nessas investidas diabólicas contra que está querendo destruir a família, que está querendo destruir o sagrado, esses meios de comunicação que têm levado tanta mentira, tanta desordem, e que muitos já não sabem mais se são homens, se são mulheres ou o que são da vida. Muitos perderam a sua identidade. Por quê? Por culpa própria? Não vou dizer que é por culpa própria, não. É porque o inimigo de Deus, infelizmente, colocou na nossa cabeça uma confusão tão grande que nós perdemos a identidade de quem somos, onde estamos e para onde vamos. E eu queria hoje trazer essa reflexão até você. Ficou longa, não vai agradar, não tem problema, vai ser até um pouco pesada. Por quê? Porque eu falei hoje coisas que infelizmente muitos já não têm mais coragem de pregar, muitos já não têm mais coragem de falar. E quando alguém fala, é escândalo, é desrespeitando. Meu irmão, me desculpa, reflita sobre a palavra de Deus, sobre a verdade que foi pregada. E se não gostou, reflita ainda mais, porque se a palavra que é pregada incomoda, é porque ela precisa produzir frutos na sua vida. Hoje, a palavra precisa mais do que nunca produzir frutos de santidade. Não é o João, é a palavra. Eu não estou pregando a mim mesmo, não preguei
a mim mesmo em momento algum. Cito exemplos, mas prego a palavra, porque a palavra cura, salva, liberta e santifica. Se a palavra que eu tenho pregado não tem incomodado você a mudar de vida, eu preciso mudar a minha pregação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Sede santos como Deus é santo. Até amanhã. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me